Severiano Manuel de Abreu foi um babalorixá que incorporava uma entidade muito poderosa, muito forte, Jubiabá. Ele viveu na Bahia entre 1886 até 1937, no Morro da Cruz do Cosme. Era uma entidade tão poderosa, tão forte, tão querida pelo povo daquela região, que as pessoas confundiam Severiano com Jubiabá e chamavam-no o tempo todo de Pai Jubiabá. Este homem e esta entidade serviram de inspiração para o romance que eu vou apresentar para você agora. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e, continuando com o projeto de ler as obras de Jorge Amado em ordem cronológica, apresento a resenha do livro Jubiabá. Jorge Amado, ele foi membro do Partido Comunista Brasileiro e, por este partido, ele se elegeu deputado federal. Teve o seu mandato cassado quando essa legenda foi considerada ilegal pelo presidente Gaspar Dutra. Porém, isso não impediu que a ideologia comunista, que o pensamento comunista ficasse presente nas obras deste autor. Jubiabá é o quarto romance de Jorge Amado e é um romance de formação. Isto é, o leitor vai acompanhar o crescimento, o desenvolvimento do personagem principal, que não é Jubiabá. É Baldo, Antônio Balduino, um lutador de boxe que começou a sua vida, passou a sua infância no morro, na favela do Capa Negro. E tem um sonho. O seu sonho é que a sua história, seja contada e cantada num ABC. O que é o ABC? É uma tradicional literatura de cordel vendida e cantada nas feiras de Salvador. Lembra? E no ABC de Santeiro. O ABC é isso, com cada letra do alfabeto, você faz um elogio cantando e contando a história de determinada pessoa, de determinada personalidade. Baldo, como eu disse, passou parte da sua infância no Morro do Capa Negro. Perdeu os pais quando ele era muito pequeno e foi criado por uma tia que vendia comidas típicas e carregava panela de comida quente na cabeça, e de acordo com o pensamento das pessoas ali do morro, de tanto ela fazer isso, ela começou a ter dores de cabeça muito fortes, e a única pessoa que conseguia curar essas dores de cabeça da tia do Baldo era o pai Jubiabá. Ela mesmo, no meio dessas crises, pedia para Baldo ir correndo atrás do pai de Jubiabá. Mas, no final, ela vai morrer enlouquecida, né? Apesar de todo o esforço do pai Jubiabá, Baldo, pequeno, vai ficar sozinho novamente, será adotado pela família do Comendador Pereira. Vai viver um período de tranquilidade e conforto nessa casa, apesar dele não ser um filho adotivo, e sim um agregado da família. Ele se apaixona por Lindinalva, a filha do comendador. E esse amor platônico, porque vai ser impossível um menino negro, pobre,
viver um romance com uma menina branca, rica, vai fazer com que ele fuja daquela casa e vá viver nas ruas. Primeiro com outros meninos, né? Aí ele vai crescendo, vai compor sambas e vender esses sambas. Ele vai conviver com as pessoas no bar que se chama Lanterna dos Afogados. Esse bar, ele vai aparecer no livro Capitães de Areia, no livro Mar Morto, que são os próximos. Vai aparecer sutilmente o personagem Guma, Manuel e Maria Clara, que são do romance Mar Morto. Num momento de sua vida, Baldo descobre que ele precisa arrumar um trabalho para poder viver. Ele vai para o interior da Bahia e vai trabalhar nas roças de cacau. Vai tentar conseguir fazer fortuna, sempre com aquele desejo de crescer economicamente. Mas ele vê que isso não vai dar futuro. Cansado da vida na roça, da vida rural, ele retorna para Salvador. Vem com um circo. Nesse circo, ele começa a se apresentar como lutador. Depois, Baldo, ele vai se envolver, ele vai começar a trabalhar como estivador no porto e vai participar das greves dos estivadores. Ele vai experimentar um outro tipo de luta. Antes ele tinha a luta corporal, a luta do boxe, que ele teve o seu auge e o seu fracasso, e agora ele vai ter a experiência da luta por uma vida melhor por meio da união com os demais estivadores. Esse romance, ele é muito interessante porque ele parte do individual, Baldo focado nele mesmo, e vai para o coletivo, Baldo envolvido com a luta de classes, com a melhoria de vida das outras pessoas. Mas por que será que o romance se chama Jubiabá? Porque ele é o guia espiritual, o conselheiro de Baldo. Ele é o seu alicerce nos momentos mais difíceis da sua vida. Afinal de contas, ele perde a mãe e o pai muito cedo, a tia que o criou muito cedo. E quem é que vai ser o seu sustentáculo? O pai Jubiabá. É Jubiabá, como eu disse, que socorria a tia de Baldo nos seus momentos de crise, e é da boca de Jubiabá que saem frases muito fortes, como, por exemplo, a libertação dos escravos aconteceu, mas o negro não ficou livre. Ou então, quando ele fala assim, que o homem, ele carrega dois olhares, o olhar da piedade e o olhar da maldade. O olho que enxerga e o olho que vê. E o homem, o ser humano, ele precisa ter esses dois olhares. Ele tem que equilibrar essas duas coisas. É Jubiabá que vai contar as histórias ali do Morro do Capa Negro, dos fantasmas que tem ali do Morro do Capa Negro. É um romance também marcado por contrapontos. Quais são esses contrapontos? Por exemplo, o querer viver, mesmo diante da situação de morte. Então, há, por exemplo, uma passagem que Baldo e os seus amigos, eles estão no velório de uma mulher. E no meio dessa situação triste, né, um velório, eles acabam paquerando a sobrinha dessa mulher. Quer dizer, mesmo numa situação de morte, eles ainda buscam um sentido para a vida. Outra questão é a gente fazer o contraponto
entre Jubiabá e Ubaldo. Enquanto Jubiabá, ele carrega toda uma fragilidade física, porque ele é um velho negro, magrinho, que anda apoiado num cajado, né? Mas ele é dono de uma força interior muito grande. Ele tem uma força diante da comunidade, ele carrega uma voz, a voz da razão, a voz do interior. Já o Baldo, não, Antônio Balduino, ele tem a força física e ele tem a fragilidade do amor platônico por Lindinalva. Este foi o primeiro romance de Jorge Amado a ser traduzido para outros países, para outros idiomas. Ele foi adaptado para o cinema e, inclusive, inspirou Martinho da Vila a compor um samba. Comenta aqui embaixo quais livros do Jorge Amado você já leu, você conhece. E eu espero você semana que vem aqui no nosso canal com outra resenha. Tchau!